Ok, pessoal, então boa tarde aí a todos, quem está aí já nos vendo e ouvindo aí, tá ok? Eu vou já já cortar o nosso vídeo aqui, a imagem, para a gente ficar só com a apresentação do curso aqui, tá bom? Estava comentando aqui que a gente ficou um tempo parado aí, e por conta desse período de quarentena, que a gente não sabe, né, quanto tempo vai demorar para voltar, pode ser que a gente volte depois do final de maio, pode ser que eles resolvam dizer que tem que ficar mais 20 dias, 30 dias em casa, enfim, para a gente não ficar aguardando, não se sabe quanto tempo, e sem desenvolver os nossos trabalhos, os nossos estudos, vamos estar retomando as nossas aulas aqui através das lives e através do YouTube, que eu vou estar disponibilizando materiais para vocês acompanhar o curso aqui, tá ok? O que eu vou estar passando aqui para vocês na verdade, que eu passaria na sala de aula. Eu vou estar usando o material que, inclusive, eu uso na sala de aula. Claro que na sala de aula a gente tem lá a bancada, tem equipamentos que eu mostro e tal, mas essa parte prática a gente deixa para fazer lá, então. Então, quanto eu puder seguir aqui, eu tenho orientação da escola para estar fazendo aqui, tá bom? Ok? Então, gente, ó, só para a gente estar retomando aí, pode ser que eu tenha algum aluno que inicie no curso de TI agora, na parte de hardware, né, alunos novos que vão estar chegando mesmo. Então, só para deixar claro aí, o nosso curso, né, é um curso de TI, ok? É um curso de TI. Sou professor de vocês, professor Orlando, e o nosso curso, ele tem um total de 100 horas, tá? Essas 100 horas aí, elas estão divididas da seguinte forma: uma parte é dividida em hardware e a outra parte de redes, né? 40 horas é dividida na parte de redes. Foi o curso que nós terminamos agora há pouco aí. Então, eu tenho alguns alunos que estão presentes, que fazem parte da turma, que fez a parte de redes comigo, né? E a partir de hoje aí, de forma oficial, eu vou estar iniciando o curso de hardware com vocês, vou estar passando parte do conteúdo da primeira aula, então uma abordagem introdutória de conceitos. A nossa aula de hoje, por ser a primeira aula, é uma aula que a gente está aí se familiarizando com todo esse ambiente, eu vou tentar segurar ela em torno de mais ou menos uma hora, 50 minutos, um pouco mais. Se a gente tiver algum problema de internet, ou se por algum motivo estourar o meu tempo e ele fechar aqui, eu abro novamente e aí eu mando para vocês o link aí, tá ok? Então, se acontecer isso daí, eu vou estar realizando essa parte aí da gente retomar o curso novamente ainda hoje. De qualquer forma, a previsão da nossa aula é pelo menos aí uma hora, tá ok? O curso de hardware, então, vai ter 60 horas, né? Essas 60 horas, ela seria na escola, de forma presencial. Por enquanto, eu vou estar passando uma parte dela aqui, como eu tinha dito. O conteúdo do curso, ele segue através de uma apostila, é um material que eu entrego para vocês através de um CD, né? E durante o curso eu entrego alguns impressos, eu entrego alguns materiais, trabalho para leitura. Então, esse material hoje eu vou estar fornecendo para vocês através de e-mail, através do WhatsApp também, e alguns casos aí, pelo YouTube, eu passo lá o material para vocês verem também. Gabriel, tá me ouvindo, Gabriel? O Gabriel chegou aí, ele está entrando ainda, tudo bem. Então, assim, então, o material é o material impresso, né? São programas que eu também vou estar utilizando ainda, né, durante ao longo do curso aí. E as nossas aulas, de forma presencial, o horário dela é das 16 às 18h30. Hoje, como eu falei, é uma live, então ela não vai seguir esse horário aqui, tá bom? Então, esse é o conteúdo do nosso curso aí, ok? O que nós temos para a nossa aula de hoje aí? Vai ser uma aula de apresentação à informática, tá bom? Eu vou estar aqui indicando para vocês que a gente vai estar começando o nosso curso de forma oficial. Está aqui, marquei para vocês aqui o meu nome, para quem já me conhece, tudo bem. Para quem não conhece aí, eu estou aqui na escola dando aula já há alguns anos aí, e além do curso de hardware, tem o curso de web e o curso de informática normal que eu dou aí. Hoje eu vou falar o principal objetivo do curso, ou seja, o que a gente espera que a gente passe para os alunos e eles assimilem, e a partir daí eles passam a
a desenvolver isso de forma prática, né? Então hoje é uma parte que a gente vai estar falando um pouco sobre isso daí, que é a parte de manutenção de computador, a parte de conhecimentos e assuntos mais específicos da informática, permitindo que vocês consigam aí estar iniciando de forma profissional na área, tá bom? Não é uma coisa assim tão rápida, não é uma coisa tão fácil, né, tão simples, mas é algo totalmente possível, tá? Ou seja, na verdade, a gente focar no que a gente tem que fazer aqui, a gente entender os nossos objetivos e a gente está aí procurando isso através das atividades que a gente vai estar realizando, dos conhecimentos que a gente vai estar trazendo aqui para a nossa aula, tá bom? O curso ele é interessante porque, apesar da gente falar de coisas do passado e tal, não tem como, né? A gente precisa e vai ter que falar de coisas que estão acontecendo atualmente aí na informática. Então é um curso que se torna bem interessante nesse sentido. Tá bom, gente? Ok? Aqui na nossa parte aqui, eu preciso pontuar para vocês a ideia da palavra informática, tá bom? Eu sei que a maioria dos alunos que estão assistindo a aula agora já fizeram a parte de redes, portanto, essa questão do que é informática, para que serve o computador, a gente já falou um pouco e está muito claro. Mas aí eu sei que eu tenho alunos que vão assistir essa aula pela primeira vez, né? Vamos ter um curso de TI a primeira vez, então a gente precisa falar um pouquinho da palavra informática. Então, agora, eu vou falar um pouco da palavra informática e logo em seguida eu também descrevo a palavra hardware e a palavra software. Como o Cauã está aqui interagindo comigo, eu vou pedir para ele me ajudar daqui a pouco, viu, Cauã? Para falar de hardware ou talvez de software. Aí eu vou deixar até ele escolher. Mas eu vou falar um pouco de informática, então, aqui para a gente, tá? E se familiarizando cada vez mais com esse tema. Bom, informática não é uma coisa nova, né? Já existe aí há muitos anos, tá? E ela vem, assim, cada vez mais, né? Cada vez mais que o tempo passa, ela vem se tornando mais ativa, né? Mais participativa no nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso ambiente aí, hoje em dia doméstico, né? Um tempo atrás ela era somente da área profissional, na área de trabalho, mas hoje não, informática está em todos os lugares, está nas escolas, está no governo, está nas empresas, está com as pessoas, né? É bem interessante que nesse exato momento aqui com a gente está aqui compartilhando conhecimento utilizando a tecnologia da informática, ou seja, eu estou dando uma aula sobre TI, né? Estou iniciando uma aula sobre hardware, manutenção de computador, em que nós não estamos fisicamente próximos, né? Mas isso não impede que a gente, né, estude, que a gente desenvolva novos conhecimentos. Então esse é o campo da informática, ou seja, de estabelecer formas práticas de comunicação, certo? Como também permitir que a gente tenha acesso a informações, armazenar dados em grande volume, fazer cálculos extremamente rápido. Então, essa é a ideia da informática, essa é a ideia do uso do computador, como também é a ideia da internet, tá ok? Eu costumo dizer para as pessoas que eu não sou uma pessoa, né, extremamente apaixonada por informática, eu simplesmente, para mim, é uma área de trabalho, é uma área de atuação, gosto do que eu faço, acho bacana, entendeu? Mas informática, é claro, não é tudo maravilhoso, né? Não só tem coisas boas. É claro que a informática aí, ela permite que as pessoas utilizem ela para fazer coisas que acabam gerando problemas aí para a sociedade. Hoje em dia a gente vive muito nessa questão de fake news. Então isso daí infelizmente faz parte. Informática não foi criado para isso, mas as pessoas utilizam esse tipo de recurso também, tá bom? Por que é que a gente estuda informática? Por que informática hoje é tão interessante para as empresas, para as pessoas? É por isso, né? Permite essa comunicação, permite essa facilidade, permite fazer isso de forma barata também, né? Então, informática é isso. E o que a gente faz com a informática? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente estuda isso? É aí que entra os conhecimentos em informática.
aí que entra, né, os cursos de informática, os cursos de faculdade, formações específicas na área de informática. Cada área de atuação aí permite com que a gente consiga desenvolver novos produtos, novos serviços em informática. E aí a gente poderia ficar aqui a tarde toda citando inúmeras situações de tecnologia que existe hoje que ajuda, né, a gente no nosso dia a dia. Eu costumo citar, por exemplo, o Waze, como sendo uma plataforma que mudou como as pessoas, né, se movimentam, né, se deslocam de um lugar para o outro. Uma outra tecnologia que é comum a todos, o WhatsApp, né? Até um tempo atrás, a forma da gente se comunicar era de uma forma. Hoje em dia, com o WhatsApp, se tornou mais fácil, se tornou mais barato, se tornou mais acessível, e por aí vai, né? Agora a gente está aqui através de uma aula, usando a ferramenta Zoom, que também se tornou bastante popular devido a essa questão da pandemia. Então, informática é isso, né? Informática é a evolução que a gente vê nos automóveis, nos aviões, e por aí vai, tá? Informática, a gente... professor, informática está em todos os lugares, todas as áreas. Sim, informática está em todos os lugares, todas as áreas, praticamente, tá bom? Essa é a ideia de informática. Eu costumo dizer que informática é uma ciência ou uma área de estudo que procura, né, desenvolver, através de tecnologia, novas soluções para facilitar o dia a dia das pessoas, tá? O dia a dia do homem, tá bom, gente? Ok? Toda vez que a gente fala de informática, ou quem atua na área de informática, a palavra hardware e a palavra software, elas para nós meio que faz parte, né? Como é o nosso café com leite, ou seja, não tem como eu trabalhar com isso ou dar aula disso, né, de informática, e eu não ter claro na minha cabeça, claro no meu entendimento, né, o que são a ideia dessas duas palavras. Vocês, como estão estudando informática aqui comigo na escola, e eu sei que vocês estudam em outros lugares, essas duas palavras, elas não podem ser, para vocês, algo que vocês tenham dificuldade de estar explicando, de estar orientando as pessoas. Portanto, é importante que vocês, ao longo do nosso curso, esclareçam, né, qualquer tipo de dificuldade ou dúvida na hora de estar explicando a ideia dessas duas palavras aqui, né, o porquê da existência delas, tá bom? Eu vou pedir agora a participação da aula, então, que é quem está me ouvindo aqui, é o Cauã, que ele pode estar falando. Ô, Cauã, você quer dar uma breve definição para mim sobre hardware ou sobre software, pode ser? Pode. Hardware é toda a parte física. Certo. Perfeito, tá, gente? Professor, foi bem curtinho, é só isso mesmo? É só isso mesmo, gente. Hardware é toda a parte física. Vocês vão ver que eu vou explicar de novo aqui, ou definir a palavra hardware, mas não vou falar muito diferente do Cauã. Olha o que eu vou dizer, ó. Hardware é toda a parte física do computador, né? Ou seja, mudou aí, só que lá no final eu falei do computador, né, Cauã? Sim. Isso. Como eu também poderia falar assim, tá, gente? Hoje em dia, né, em 2020, eu gosto de falar desse jeito, ó. Hardware é toda a parte física, né, ó, que envolve soluções e produtos na área da informática, que tem a ver com informática, na tecnologia da informática. E por que eu falo isso? Ó? Porque se eu falar que hardware é toda a parte física do computador, quando eu falar de televisão Smart TV, eu estaria excluindo ela, né? Nós sabemos que uma Smart TV, ela tem tecnologia de informática, ela tem conexão Wi-Fi, ela tem entrada de cabo de rede RJ45, ela tem entrada USB, ela tem HDMI, ou seja, um computador, né, e uma televisão Smart TV, elas têm mas muitas coisas em comum. Inclusive a Smart TV tem memória, tem processador, tudo isso, né?
E um automóvel, professor, e um carro aí, um carro médio, um carro mais sofisticado? Exatamente, o carro mais sofisticado, nós já falamos sobre isso na parte de redes também, né? Ou seja, ele traz lá uma série de tecnologias que são coisas da informática. Então, gente, tudo que é da informática, que existe de forma física, que pode ser tocado, que ocupa um espaço, né? Ela está no campo do hardware, tá? Exemplos básicos para isso é mouse, teclado, monitor, notebook, caixa de som, impressora, tá bom? E aí a gente faz o seguinte, né? Ó, professor, mas isso daí eu já sabia, e isso daí é tão simples, o que que isso muda para mim? É o seguinte, gente, muitas vezes vocês vão estar aí vendo na televisão ou vendo algum vídeo no YouTube, aí, na internet, né? Ou ouvindo de alguma outra pessoa, um amigo de vocês, um familiar, que ele vai dizer assim, ó, nossa, lá na empresa onde eu trabalho, eles gastaram 30 mil reais em hardware, né? 50 mil reais em hardware. Nosso banco onde eu trabalho, eles vão mudar todo o software, gastaram não sei quantos mil lá. Ou seja, quando você escuta esses termos, para nós que é da área, está muito claro o que, que eles vão fazer, né? Eles vão trocar, se eles vão investir em hardware, eles vão trocar equipamento, vão colocar equipamento mais modernos, vão colocar equipamento com novas tecnologias. No caso de banco, né, por questão de segurança, eles trocam o hardware, ok? A mesma coisa acontece com o software. Por exemplo, eu poderia ter entrado no WhatsApp e ter falado assim, gente, ó, para quem vai querer assistir a nossa aula aí, a nossa live, precisa instalar o software Zoom. Ou seja, está claro ali o que foi falado, né? Precisa instalar o programa Zoom, precisa instalar o app, né, o aplicativo Zoom. Então, essas denominações, para nós, elas são comuns, tá? Elas algo comum para nós no dia a dia, tá bom? Vou fechar aqui agora a minha imagem aqui, tá bom, gente? Para a gente focar, então, somente na parte da aula aqui. Então, pessoal, aqui é conhecendo um pouquinho, então, da ideia de informática. Eu vou, ao longo das nossas aulas, eu vou estar lembrando e cobrando vocês desses termos que faz parte do nosso dia a dia, tá ok? Agora eu vou estar apresentando para vocês aqui o nosso slide, que ele vai oficializar a nossa aula de hardware, a nossa primeira aula de hardware, tá ok? E aí eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se tem mais alguém que pode falar, porque por enquanto aqui eu tenho só o Cauã que está com o microfone aberto, mas então a pergunta também vai para ele. Ô Cauã, fala para mim, há quantos anos você já usa computador? Quantos anos você conhece informática? Eu comecei no curso tem uns 2 anos, mas computador sempre mexi praticamente. Certo, muito bem. E esse sempre mexi praticamente é o quê, Cauã? 10, 15 anos? Como é que é? 5 anos. Tá, 5 anos, tá bom, Cauã. Beleza. Então, gente, ó, assim, ó. O que acontece? Eu coloquei aqui na tela aí para vocês estarem me acompanhando. Eu coloquei aqui na tela para vocês estarem me acompanhando a ideia de como que a gente entende, né, essa questão do computador, da informática, tá bom? Tipo assim, quando é que começou a informática, professor? Porque para mim a informática começou há 5 anos atrás, né? Para outra pessoa começou há 10 anos atrás. Para algumas pessoas a informática começou esse ano, porque ficou sem poder trabalhar, teve que comprar um smartphone, teve que comprar um computador para estudar. Então isso aí é muito relativo para cada um. Para mim, né, particularmente falando, como professor, informática começou lá na década dos anos 80, ou seja, faz muito tempo, né? Ou seja, eu vi bastante coisa de lá para cá. Eu vi muitos computadores, né, sendo substituído. Eu vi muitos computadores sendo sucateados, né? A gente fala, nossa, esse computador aqui está ultrapassado, não dá para fazer nada, tem que jogar fora. Eu vi tudo isso daí, né? Eu vi muitos programas surgirem, né? Eu vi o programa Windows surgir.
Eu usei o Windows 98, o Windows XP, eu usei o Windows 7, o Windows Vista. Hoje nós estamos aqui usando o Windows 10. Logo, logo nós teremos novidade nisso. Eu vi, né, a internet surgir. Ixi, professor, vamos parar com essa conversa aí, né? Então, gente, então a ideia aqui que eu quero trazer para vocês é essa ideia de quando é que o computador, né, ele passou a fazer parte do nosso dia a dia, tá bom? Para mim trazer essa ideia para vocês, pessoal, eu preciso então voltar à ideia da palavra informática, tá? Informática, ela é uma junção de um conceito que a gente usava há um tempo atrás, que era da gente obter informação automática, tá bom? Então, a ideia aí era a gente obter informação automática através de mecanismos, né, que pudesse facilitar isso, através de máquinas, através de uma forma que facilitasse eu obter dados, informações e tal. Então, a partir daí, o homem começa a desenvolver e procurar formas de facilitar isso, através de raciocínios lógicos, através da criação de máquinas, forma de pensar e calcular diferente. Então, a informática ela está muito ligada à matemática, tá bom? E a informática é uma junção do conceito de informação automática. Então, essa ideia de informação automática, né, ela nos dá a ideia da palavra informática. E lá no período de 1600, 1600 e alguma coisa, o homem começa a apresentar os primeiros modelos de máquinas mecânicas. Então, observem aqui, ó, máquinas mecânicas, né, que foram utilizadas para fazer com que o homem pudesse trazer, né, informações mais rápidas, informações mais claras. É lógico que a gente não pode chamar essa máquina de um computador, mas a partir desse período, a gente começa a presenciar várias máquinas, né, que fazem parte aí de máquinas voltadas para facilitar a operação de cálculo para as pessoas, tá bom? Nós temos uma série de modelos aí, essas máquinas, elas têm nome, né, elas têm toda uma história delas. É lógico que essas máquinas não foram feitas para efeito comercial, né, para serem vendidas e tudo mais, mas elas foram feitas, né, com o propósito de facilitar essa ideia do homem ter uma informação mais rápida. Então a gente tem sim aí os primeiros computadores, professor. Nós temos uma ideia que seriam essas máquinas, mas chamar isso aqui de computador é um tanto quanto estranho, né? Lembrando, gente, que nesse período aqui, essas máquinas ela eram mecânicas, né? Ou seja, não usava eletricidade, não tinha botão para ligar e para desligar, tá bom? Mas foi um período bastante assim, promissor, porque fez com que o homem pensasse e acreditasse que ele poderia fazer essas transformações através de máquinas aí, tá bom? Aí nós temos como resultado os primeiros computadores apresentados para a humanidade, né? Os primeiros computadores que funcionavam através de eletricidade. Eram máquinas elétricas eletrônicas, né? Construída totalmente voltada para receber dados, informações e processar e entregar isso como resposta. Aí é importante lembrar vocês que quando eu falo dados nesse período aqui, ou seja, ó, nos anos 40, nos anos 50, gente, dados aqui era só números, né? Ou seja, essas máquinas só recebiam números, calculavam e devolviam números, né? Lembrando, nós estamos em 2020, né? Hoje em dia, o que são dados para nós? Você vê que nós estamos numa aula aqui agora, gerando dados, porque essa aula vai ser gravado um vídeo, esse vídeo vai para a internet, as pessoas vão ver esse vídeo, vão comentar. Então, hoje em dia, o conceito de dados é um pouco diferente, né, do que a gente conseguia fazer naquela época. Naquela época era basicamente a questão de números, questão de valores, tá bom?
A primeira geração, então, dos computadores, ela tem um período aqui estimado de 1937, podemos considerar 1940, não tem problema, tá bom? Até a década dos anos 50, até o período dos anos 50. Eu gostaria que vocês se apegassem à ideia da palavra geração, né? Ou seja, a informática, né, os computadores, eles realmente foram divididos em gerações, tá bom? E aí também vai ficar claro na parte da aula de hoje que essa geração, ela não é seguida assim, tá, gente? Ó, a cada 10 anos eu tenho uma geração nova, ou a cada 30 anos eu tenho uma nova geração. Não, as coisas não funcionam assim. O que determina o conceito de uma nova geração para nós é uma transformação, tá, ó, da sociedade, é uma transformação de como as pessoas passam a lidar com a tecnologia do momento. Tá? Então, nós estamos até, novamente, ó, vivenciando uma situação como essa. Se a gente parar para ver, aqui no Brasil e boa parte do mundo está parada, mas não está parada, totalmente parada. Nós sabemos que tem pessoas que estão trabalhando. Tem pessoas que estão trabalhando em casa, né? Você vê, ó, hoje eu estou trabalhando em casa. Essa aula que eu estou dando é parte do meu trabalho. Então, hoje, nós podemos perceber que a nossa condição enquanto em sociedade, estamos tendo uma mudança de comportamento, uma mudança de trabalho, uma mudança de como a gente começa a pensar as coisas, tá? Então, isso geralmente é que marca uma nova geração da informática. É bem verdade que hoje nós temos tecnologias que nos permitem fazer esse tipo de ação que nós estamos fazendo agora. Bom, gente, vamos voltar aqui para a primeira geração do computador, então. Uma coisa que vocês precisam estar procurando lembrar é que cada geração ela é marcada por uma determinada tecnologia, por uma determinada característica. A geração 1, a primeira geração, ela é marcada pelo conceito do uso de válvulas, tá bom? O uso de válvulas no computador fez com que, a partir desse período, os computadores passassem a ser construídos de uma forma diferente. Então, eu parei aqui numa imagem de válvulas, para vocês verem o que é uma válvula, né? Então, vamos lembrar que o primeiro computador lá era a geração 0, que era um computador mecânico. A geração 1 já são computadores que usam válvulas. Isso aqui, gente, é uma válvula, né? É um componente eletrônico. Você vê que tem várias características, várias definições desse componente, né? Do que ele é, o que ele tem dentro dele, para que ele possa, no circuito eletrônico, ter um determinado comportamento e fazer com que as coisas comecem a acontecer ali. Então, os computadores da primeira geração, eles são fabricados com válvula. Em que ano, professor? Então, o período que nós temos como data aí é aquele período entre 40 e os anos 50. Eu aqui deixei parado agora para vocês verem uma referência ao computador ENIAC, que foi praticamente um dos primeiros computadores feitos de uma forma um pouco mais estruturada. Era uma máquina que realmente dava para fazer com que entrasse em atividade e a gente obtivesse resultados de forma mais rápida, né? Ou seja, deixou de ser uma experiência e o ENIAC ele passa a ser uma realidade mesmo, tá bom? Aqui, claro, a gente precisa destacar algumas características, tá bom? Esse computador aqui, gente, ele pesava em torno de 30 toneladas, né? Ou seja, o que é 30 toneladas, professor? Pra vocês terem uma ideia, um carro popular, ele quase não pesa 1 tonelada, pesa menos praticamente hoje em dia, né? Então, o computador daquela época, ele tinha o peso de 30 automóveis, né? Então, ou seja, na verdade, a gente está vendo aqui um homem aqui agachado, fazendo manutenção em um painel aqui. Na verdade, a gente poderia dizer que ele estaria dentro do computador, porque o computador daquela época, ele tinha o quê? Se vocês observarem esses pontinhos aqui, gente, ó, tudo isso daqui são válvulas, né? O computador desta época aqui, ele era feito de centenas de milhares de válvulas. Portanto, ele ocupava bastante espaço, ele esquentava muito, o consumo de energia era muito grande, então era muito caro para fazer um computador como esse
funcionar, né? Um computador como esse rodar, ok? Mas, na época, isso aqui foi um sucesso, né? Está aqui a imagem ampliada, você vê que ele está segurando aqui uma válvula, possivelmente verificando se tem que fazer a troca dela, porque cada vez que o computador entrava em operação, depois de um tempo, devido ao calor, devido ao consumo de energia intenso, as válvulas aqueciam demais e começavam a queimar, e aí tinha que fazer todo um reparo novamente, tá bom? A geração 2 do computador, e aí antes disso daqui, ó, tem aqui um pequeno resumo, uma descrição das características da... Ok, pessoal, então a gente foi interrompido aqui pelo tempo, e eu estava comentando para vocês que com a entrada aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, né, ó, com a entrada da segunda geração, houve uma mudança sofisticada aí em termos de tecnologia devido, né, ó, devido à apresentação dos transistores, tá? Os transistores fez com que os computadores eles se tornassem extremamente mais rápido, porque eles puderam fazer mais atividades, mais operações, né? Eles se tornaram fisicamente menores e também gastando menos energia, um custo de produção e num custo de operação, portanto, menor, tá? Eu estava comentando justamente que a principal característica, né, dessa mudança foi devido ao transistor ser muito diferente da válvula. Tanto a válvula quanto o transistor são componentes eletrônicos, né? Ou seja, é um componente da eletrônica. Tá? É um componente da eletrônica. Mas tanto a válvula quanto o transistor, eles têm aí, né, as suas características. E no caso do transistor, a característica dele qual é? O consumo de energia é extremamente menor, né? O valor dele em termos de fabricação, o custo de produção também é menor, né? O seu tamanho fisicamente, a gente observa aqui no nosso lado aqui direito, que a gente tem vários modelos de transistores. Tem alguns aqui, ó, que é extremamente pequeno. Inclusive, esses componentes aqui, eles ainda hoje são muito comuns. Então, repara que a gente está falando de um elemento que surgiu lá, né, nos anos 70, finalzinho dos anos 60 para os anos 70, e que em 2020 eles são extremamente utilizados aí nos equipamentos eletrônicos. Para que vocês tenham uma ideia, esse item aqui que eu marquei para vocês, ele é um transistor no formato que nós chamamos de SMD, e é esse componente aqui que fazem parte da maioria dos equipamentos eletrônicos portáteis, como tablet, smartphone e equipamentos que são compactos, né? Então, assim, as características do transistor superaram em muito, né, as características da válvula. Portanto, nós temos, como eu tinha dito para vocês, né, essa segunda geração, ela é marcada, e aí a gente acaba, tipo, vamos comprar um computador, vamos construir um computador, nós vamos construir um computador a partir da tecnologia de transistores, né? O uso de válvula seria totalmente impraticável nessa parte. Aqui eu tenho alguns modelos de computadores, então vocês percebam que ele já mudou, né, fisicamente, tanto em termos de tamanho, em termos de características. Então a gente tem um computador aqui da IBM, seria o 1401. Reparem que ainda é uma coisa assim um pouco diferente do que nós estamos acostumados a chamar de computador. Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui do meu lado aqui é apenas uma máquina de escrever, uma máquina que ela está ligada lá, mas mais para um lado de máquina de escrever mesmo, tá bom? E eu tenho um modelo dele aqui. O que acontece a partir do transistor é isso, ó. Os computadores eles passam a fisicamente ocupar um espaço menor, mas a característica de processamento deles, a área de programação deles aumenta aí muito. Inclusive, é a partir dessa geração que a ideia e o conceito de softwares
passa a ganhar uma importância cada vez maior. Então, a partir, né, da construção de computadores com transistores, a produção, né, a indústria de programas, né, de softwares, ela começa a despontar como sendo um grande mercado, como sendo um grande nicho aí, tá bom? É um período, assim, que foi muito, assim, promissor para quem tinha uma visão um pouco mais adiantada e quem via melhores oportunidades aí, tá ok? Então, os computadores da segunda geração foram extremamente importantes para toda essa construção da informática. Bom, gente, e aí a gente chega na terceira geração. A terceira geração são computadores que continuam usando transistor, tá? Praticamente não se utiliza mais válvulas, né? Mas eles continuam usando os transistor, mas os computadores da terceira geração, que surgiram, né, no período de 60 a 70, né, nessa década entre 60 e 70, os computadores são montados com circuitos integrados, né? E aí, o que é um circuito integrado? Qual é a ideia de circuito integrado? Na realidade, é um componente eletrônico, é um dispositivo criado pela indústria da eletrônica, onde esse dispositivo ele é capaz de realizar uma série de operações eletrônicas, geralmente, né, dentro de um CI, dentro de um circuito eletrônico. O que nós vamos encontrar lá são transistores, tá, ok? São vários transistores, vários mesmos, estamos falando de dezenas, centenas, hoje em dia de milhares de transistores dentro dos CIs, tá bom? Ok? Uma palavra muito comum pelas pessoas aí utilizarem no dia a dia é chip, né? A palavra chip. Chip e circuito integrado, basicamente é a mesma coisa, tá? E é claro que geralmente no nosso dia a dia a gente chama de CI, né? A gente simplesmente simplifica e pega uma placa e a gente vai lá e procura o CI da placa. Fico procurando o circuito integrado da placa, tá bom? Aqui no nosso lado aqui eu tenho alguns modelos de CI, certo? De circuito integrado. E essa máquina que vocês estão vendo aqui, por incrível que pareça, ela é a ideia e é o conceito de máquinas portáteis da década de 70, ou seja, computadores portáteis. Nós temos como computadores portáteis a ideia de notebook. Então, o que nós temos aqui, ó, é um notebook, tá? Aqui é a parte do teclado, depois ele seria levantado e fechado aqui, e atrás desse teclado tem uma alça, porque na verdade isso daqui é uma maleta, tá? Se a gente for procurar outras fotos, vocês vão ver isso como uma maleta. Isso aqui que não dá dando para vocês identificarem muito bem, gente, ó, isso aqui é uma tela, é um monitor, ele é extremamente pequeno, mas isso aqui na época era algo extremamente sofisticado, né? Pensa você poder transportar um computador de um lugar para o outro, e esse aqui era então a ideia dos primeiros notebooks aí, tá bom? Essa geração então, né, de circuito integrado, ela permitiu inúmeros avanços na indústria da informática. A indústria da informática passa a ser um grande negócio, né, negócio para investidores, negócio para grandes empresas, passa a ser produto de consumo, ou seja, as empresas, né, os comércios percebem que existe uma demanda, uma procura muito grande por produtos e por serviços de computação, né? Então a gente passa a ter uma série de produtos que são criados a partir desse período aí, tá? Pessoas que trabalharam nos anos 70 até os anos 90 trabalharam intensamente porque a evolução de computadores e equipamentos era constante. Hoje em dia nós vivemos esse boom também, vivemos esse boom do crescimento da informática, mas se vocês observarem bem, nós estamos voltados a quê? Né? Ao mundo da internet, ao mundo dos programas, dos softwares, né? Dos games, né? Ou seja, da questão de redes sociais. Então hoje nós vivemos um grande crescimento, né? Uma evolução no uso das tecnologias, mas referente à área de software, né? Ah, professor, então hoje em dia nós não temos tecnologia de hardware? Não, nós temos, e nós temos muita, inclusive, mas é que eu digo que, para as pessoas do dia a dia, né, o que elas utilizam são
os produtos, os programas, os softwares, os aplicativos. É bem verdade que para você fazer isso, você tem que ter um equipamento, né, um smartphone que tenha tecnologia atualizada, que tenha recursos de processamento e memória suficiente, porque senão não daria conta para rodar as atividades nossas do dia a dia. Mas a ênfase principal aqui, que nós vemos hoje, está nessa questão dos softwares, tá bom, gente? Ok? Pessoal, essas datas que eu estou colocando para vocês aqui são referências que a gente consegue pegar, mas volta e meia, dependendo do site, dependendo da fonte que você está vendo, vai ter diferença de anos ali e tal, mas não tem problema, tá bom? O mais importante é a gente pontuar que teve um período, né, teve uma fase ali que houve uma transformação na construção do computador. E aí volta a lembrar vocês, tá? É importante a gente entender, né, o que é que foi, né, caracterizado, né? Qual foi aquele item, aquele elemento, né, que destacou aquela geração. No nosso caso aqui, a gente estava falando de CI, de circuito, ok? Legal, gente, ó, vamos avançar um pouquinho então a nossa aula aqui. Aqui ainda tem, dentro da questão da terceira geração, ó, eu tenho aqui um circuito integrado, ó, né, em cima de uma moeda, tá vendo? E ele é capaz aqui de realizar inúmeras operações, tá bom? Aí tem um texto aqui, né, ó, a partir da terceira geração já começa a ser criado uma série de atividades, máquinas, tá? Aqui no topo do nosso slide eu tenho o XT, que foi um computador desenvolvido pela IBM, no finalzinho dos anos 70, no início dos anos 80. Esse computador aqui, ele até hoje, né, ele é referência para nós. Por quê? Porque quando eu vou na loja, eu compro um PC com muita memória, com muito processador e tudo mais, mas na verdade, né, esse computador que hoje eu compro na loja, ele tem como características principais dessa máquina que vocês estão vendo aí. A partir desse modelo de máquina, a forma como os computadores pessoais, né, o PC, ele é construído, ainda temos essas características até hoje, ou seja, eu tenho placa-mãe, eu tenho memória, eu tenho HD, eu tenho uma placa de vídeo, então é tudo separado ainda como é hoje. Claro que hoje em dia nós temos tecnologias sofisticadas, né? Temos na placa-mãe, ela é capaz de fazer tudo isso, tá bom? Na placa-mãe ela tem tudo isso como itens on-board aí, tá bom? Aqui eu tenho esse computador então, que seria a ideia do XT. Esse computador aqui na época foram os primeiros computadores, para vocês terem uma ideia, que traziam HDs já dentro da máquina, porque antes deles não era como HD. HD praticamente não existia para nós, né? A forma da gente armazenar dados era através de discos magnéticos, né? Discos extremamente grandes, tá bom? Então esse aqui é um PC XT modelo IBM, tá bom? Nessa época, reparem, gente, ó, vocês não estão vendo o mouse, porque era normal a gente usar esses computadores sem mouse, tá? Nesse período, o mouse até já tinha sido construído, estava em fase de ajuste e tudo mais, mas era muito comum a gente usar computador sem mouse, porque os computadores que a gente operava nesse período, a gente utilizava eles em modo texto. Não era um ambiente gráfico, né, para a gente clicar no botão, arrastar a janela, minimizar, não tinha essa ideia, esse conceito para nós nesse período, tá bom? E o que vocês faziam lá, professor? O que nós fazemos hoje em dia, a gente trabalhava com esses computadores, criávamos coisas com esses computadores. Claro, né, guardando aí a proporção das tecnologias, tá bom, gente? Chegamos aí à quarta geração, ok, pessoal? Da quarta geração, aí vocês já vão perceber uma coisa, ó. Vocês vão perceber que não vai ter muitas alterações, né? Muitas criações em termos de eletrônica que a gente consiga ver de forma clara. É lógico que a eletrônica ela continua evoluindo, como é hoje em dia, inclusive, mas já a gente entra num campo tão microeletrônica que a gente não consegue visualizar isso de uma forma muito clara, a não ser que a gente faça o estudo da eletrônica para poder caracterizar essas diferenças, tá bom?
O que a gente vai presenciar em termos de diferença, o que destaca para nós é o que a gente faz. Por exemplo, o que destaca para nós aqui é a ideia, por exemplo, de vocês poderem, hoje em dia, né, usar a internet, jogar online, acessar computadores de longa distância, realizar várias atividades ao mesmo tempo numa única máquina. Então, o que a gente percebe hoje não é a máquina em si, mas sim o que a gente consegue fazer nelas. Essa característica a gente começa a perceber a partir daqui da quarta geração, tá bom, gente? A quarta geração, então, ela traz computadores extremamente mais rápidos, né? Ela traz o conceito do microchip, né? O microprocessador, tá bom? E aí a gente passa a ter, com isso, o desenvolvimento de programas mais sofisticados. Então a gente passa a ter processadores de texto, planilhas eletrônicas, bancos de dados, programas gráficos, tá bom? Essa parte aqui, gente, não quer dizer que na geração anterior isso não existia, tá bom? O que acontece a partir da quarta geração é que esses programas eles começam a ficar cada vez mais sofisticados, porque a partir daí a gente já tem computadores capazes de rodar programas mais pesados, né, programas maiores, tá bom? Aqui na parte de baixo a gente tem um processador Celeron, que já faz parte dessa geração, e apesar de vocês estarem vendo aqui, né, ó, que a geração ela vai do período de 75 a 80, na realidade essa quarta geração, a gente vai ver aí em alguns livros de história da informática, que até os anos 90 e um pouco mais, praticamente a gente vive o mundo da quarta geração dos computadores, tá bom? Algumas coisas a gente tem que destacar também a partir daqui, tá, pessoal? Por exemplo, internet, né? Internet passa a ser uma realidade. A partir dessa geração, as pessoas já passam a ter condições, né, técnicas de acessar a internet, tá? E o que acontece com isso é que a internet ela vai se popularizando, né? A internet ela vai cada vez mais tendo pessoas, tendo serviços, tendo os produtos oferecidos por ela. Então, a partir da quarta geração, a gente percebe assim, um desenvolvimento em termos de característica muito mais de produtos e serviços de software que a gente passa a usar do que uma mudança, né, da máquina em si, tá bom? Então os computadores continuam tendo placa-mãe, memória, né, processador, HD, só que com características de desempenho, de velocidade extremamente rápido, tá bom? Gente, ó, em outras épocas, tá, que a gente estaria aí estudando introdução à informática e tudo mais, em outras épocas a gente iria detalhar tudo isso até de uma forma um pouco mais profunda tal. Mas hoje em dia, com os recursos que nós temos aí da internet, nós poderemos acompanhar a parte do material aí que está lá disponível e nós temos que dedicar parte do nosso tempo a outros assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso curso, tá bom? Então aqui é mais uma abordagem sobre essa questão histórica do computador, então a gente não vai detalhar características e dedicar um tempo maior a essas gerações, tá bom? Por conta disso. Mas é extremamente importante que vocês estudem, né, que vocês façam leitura sobre isso, tá? Isso seria muito importante para vocês aí, para a formação de vocês. Gente, passou a quarta geração, chegamos na quinta geração, e aí é assim, né? O que acontece com a quinta geração? O que a gente espera dessa quinta geração? Nós esperamos o quê? Né? Nós queremos computadores mais rápidos, né? Nós queremos acessar as coisas mais rápidos, queremos jogos cada vez com melhores definições de imagem, né? Queremos rodar filmes sem travamento. Então, a partir da quinta geração, ocorrem mudanças no computador para atender todo esse segmento, né, de visual, todo esse movimento multimídia, todo esse movimento de internet, tá? Tanto para as pessoas quanto para as empresas. Então, a partir da quinta geração, nós podemos datar aí, a partir dos anos 90 para cá, que nós passamos a ter computadores,
de forma, em termos de hardware, cada vez mais rápidos, né, com tecnologia mais sofisticadas, mas com características também que computadores do passado não trazia, como, por exemplo, o reconhecimento de voz, inteligência artificial, né, características para sistemas híbridos, tá? Então, a partir daqui, a gente começa a ter essa mistura entre tecnologias que vai permitindo a gente ter novos produtos, novos programas, tá? Então, nós vamos ter aqui essa situação que a quinta geração nos permite trazer. Ou seja, hoje em dia nós temos a internet, que nós realizamos atividades na internet que há 20 anos atrás, né, ou seja, no ano 2000 não era possível. Em 1990 nós já tínhamos a internet, mas é claro que nós não conseguiríamos fazer, né, o que nós fazemos hoje naquela época. Não tínhamos, né, tecnologia para aquilo, tanto em termos de velocidade, quanto em termos de software, de programação. E hoje em dia isso é possível, e aí eu vou chamar a atenção para vocês que nós vivemos num mundo de tecnologia, né? Ou seja, informática é tecnologia, tá bom? A gente não consegue impedir o avanço da tecnologia, tem pessoas que não acreditam nisso, né? Tem pessoas aí que não acreditam que as coisas aconteçam dessa forma, mas o fato é que o computador, né, que a informática, que a tecnologia está atuando em todas as áreas, né, e que ela faz parte do nosso dia a dia. E ela não vai parar, ou seja, ela não vai parar de evoluir, né, não vai parar de trazer novas soluções, novas tecnologias. Então eu pergunto a vocês, né, o que é que nós temos como novas tecnologias? Eu vou apontar aqui para vocês alguns itens que já estão em andamento, que já tem algum tempo, inclusive, em atividade, mas que está ainda, vamos colocar assim, definindo, né, esse formato todo, né? Então eu coloquei aqui a integração homem-máquina. Integração homem-máquina não é uma coisa nova, tá bom, gente? Integração homem-máquina é o quê, professor? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui, ó. O automóvel e a televisão, né? Claro que se a gente pegar um automóvel hoje, né, um automóvel aí com de porte médio, né, um carro, esse carro ele tem recursos de tecnologia que automóveis dos anos 80 sequer sonhavam em ter, né? Tanto em termos de mecânica, como em termos da eletrônica que ele traz, como essa questão de interação entre ele e as tecnologias de informática que nós temos hoje, né? Então, essa interação homem-máquina, ela não é uma coisa especificamente do computador e também não é uma coisa especificamente desta geração ou das novas gerações. Isso é algo que foi sempre pensado pelas indústrias, tá bom? Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês dessa ideia de integração homem-máquina é a televisão. A televisão, né? Ou seja, quando a gente fala Smart TV, a gente já consegue falar, a Smart TV é legal, porque dá para a gente entrar na internet, dá para assistir filme, dá para jogar online, dá para ligar a televisão ao celular, ou vice-versa, ligar o celular à televisão, o smartphone, né? E aí você tem um smartphone conversando com uma Smart TV, ou seja, você tem equipamentos, né, que trazem uma certa tecnologia, né, uma certa... vamos colocar entre aspas aí, né, uma inteligência artificial que é possível essa interação entre eles. Isso aí, né, dá um exemplo para vocês do que será e do que virá das próximas gerações, tá bom? Eu vou dar como atividade para vocês, e aí quem não estiver assistindo a aula, eu vou passar isso no WhatsApp, eu vou dar como atividade para vocês ver algum vídeo, assistir alguns vídeos falando sobre internet das coisas, tá? Ou IoT, tá? IoT, que seria tecnologia, né, entre os equipamentos, programas e homem, tá?
Então, internet das coisas seria essa relação entre os dispositivos eletrônicos que nós temos, né, o uso que as pessoas fazem deles, e essa relação entre eles se comunicarem entre si e com os seus usuários, tá? É algo que já vem acontecendo há alguns anos, a gente está percebendo isso aos poucos, mas já vem acontecendo. E acredito que nas próximas gerações isso vai se tornar cada vez mais evidente. Computação em nuvem também não é uma coisa nova, né? Para alguns ainda outras pessoas nunca ouviram falar, mas já tem alguns anos que a computação em nuvem ela vem aí trazendo para nós aí algumas soluções que inclusive a gente vem usando hoje, tá bom, gente? Computadores com tecnologia de nanotecnologia, né? E aí a revolução entre os sistemas de comunicação. Aqui nós temos um prato cheio, né? Nós teríamos aqui uma série de exemplos para falar sobre os programas de comunicação aqui, tá bom? Para não tomar mais tempo aqui da nossa aula sobre esses assuntos, não vou me aprofundar nisso, mas a gente aqui teria uma lista enorme para citar exemplos e motivos, né, que esses programas surgiram e melhoraram a forma como a gente se comunica, né? Tá certo? Ok? Quem quiser, gente, dar uma olhadinha sobre os computadores, sobre nanotecnologia, fica à vontade, dá uma olhada lá. Assim, tudo que vocês puderem fazer de estudo sobre isso vai ajudar muito na formação de vocês, tá bom? O nosso tempo, né? O nosso dia de estudo, ele não pode se resumir único, exclusivamente na aula ou em uma aula, tá bom? Se vocês buscam uma boa formação, tá bom? Continuem com os estudos fora o horário de aula, tá bom? Eu vou já estar finalizando a aula aqui, e aí eu vou perguntar se vocês querem aí tirar alguma dúvida tal. Então eu vou estar encerrando aqui, eu vou chamar uma outra tela para me finalizar aqui a aula com vocês, tá bom? Ok? Deixa eu só preparar aqui. Ok. Tá? Então eu vou finalizar ela já aqui nessa telinha. E antes de finalizar, deixa eu chamar aqui para ver se vocês querem tirar alguma dúvida, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode abrir aí o microfone, tá bom? Sem problema, tá ok? Ou então pode até falar no WhatsApp aí que eu vou dar uma olhada nele aqui, eu interajo com vocês. Não sei se o Pedro ele está podendo falar no microfone dele lá, mas se quiserem fazer alguma pergunta da aula, ok? Eu vou mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp. E aí, se o Pedro tiver aqui com problema de microfone, ele responde por aqui. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Cauã, quer fazer alguma pergunta? Cauã está com o telefone, está com o microfone também fechado. Cauã, se quiser perguntar algo, eu vou estar finalizando a aula. Gente, essa aula vai ficar gravada, depois eu vou estar editando ela, preparando ela aqui para vocês, e aí eu vou colocar no YouTube. Assim que ela estiver disponível lá no YouTube, eu vou mandar um link para vocês estarem vendo aí, tá bom? Então, vou trazer a tela aqui, de estar a gente finalizando a nossa aula de hoje, tá bom? Ok, pessoal, então a nossa aula de hoje aí foi uma abordagem sobre a parte de introdução à informática, né? A principal característica aqui que nós trouxemos para a nossa aula foi a evolução do computador, né? Certo? A evolução do computador, com algumas características, né, de cada uma dessas evoluções aí, tá bom? Eu vou pedir para vocês, se necessário e se puderem, revejam essa aula novamente, façam alguma anotação no caderno de vocês,
de algo que de repente vocês gostariam que eu falasse um pouco mais, ou desse algum exemplo para vocês, e aí eu pego esse material e trago para vocês na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, eu vou estar seguindo ainda com a parte de introdução ao hardware, a gente vai estar finalizando aqui essa ideia da evolução dos computadores, e eu vou entrar com alguns conceitos de como que é o computador, e também fazer abordagem sobre a questão de dados, né? O que são dados, o que são informações na informática aí, tá bom, gente? Bom, para quem assistiu a aula até agora aqui, obrigado, tá? Agradeço vocês aí por ter ficado comigo até agora. Quem não assistiu não tem problema, como eu falei, eu vou gravar a aula e vou estar disponibilizando para vocês lá no YouTube, tá bom? Obrigado aí, a gente vai fazer contato com vocês essa semana, eu vou estar com vocês aí pelo WhatsApp, para que a gente vá fechando o nosso grupo aí, tá bom? Bom, se cuidem aí, fiquem com Deus, cuidem dos seus familiares, tá? E que todos fiquem bem, tá bom, gente? Até semana que vem. Um abraço aí do professor Orlando.